Qual é o segredo? É o saber, mas o correto saber racional. Então está no estudo racional. Para se obter o correto saber racional, o segredo da elevação racional da pessoa, para a preparação da pessoa, para a vidência racional. Por isso, importa que todos saibamos como fazer o estudo racional, de modo a obtermos o correto saber racional. Porque todos estudávamos a cultura racional, mas desse estudo, só fomos capazes de obter o saber primário racional. Assim fomos todos nós, todos estudamos lendo, e relendo, os 1000 livros racionais na forma do encanto, que é a forma em que o redígio do desencanto não é considerado. E por estudarmos dessa forma, é a razão pela qual, todos os estudantes, por todas essas décadas de estudo, não passamos do primarismo racional. Então, apesar das dezenas de anos de estudo, e das muitas lidas feitas dos 1000 livros, ainda assim, não progredimos para o correto saber racional, porque estudamos os livros racionais, desprezando o aviso do racional superior, nos informando que a cultura racional tem sua forma especial, tem o seu redígio diferenciado, o redígio do desencanto. E por não termos progredido para o correto saber racional, ficamos sem saber do propósito do senso geográfico racional, que é o projeto do racional superior, para a geração de uma vida especial dentro da deformação da planície racional. Ficamos sem saber dos 2 grupos de habitantes do mundo racional, e das 2 humanidades originadas por esses grupos de habitantes. Ficamos sem saber diferenciar o alfabeto de astrologia da natureza, e o alfabeto de astrologia do astral superior, e porque só um, transformava os seres humanos para o seu lugar de origem. Ficamos sem saber definir o tu, e o eu, a vida provisória material, feita da deformação da planície racional, e a vida eterna, que é o raciocínio, um habitante do mundo racional que todos trazemos em nossa pineal, para nos ligar à mecânica do verdadeiro Deus, o mundo racional. Então ficamos com o primarismo racional, com o saber genérico da cultura racional, sem saber, ou entender, o porquê tem o relato da geração da humanidade a partir do chão, e tem o relato da geração da humanidade, a partir das partículas das 7 partes. Ficamos sem saber quando, como, e, principalmente, para que teve, no projeto do racional superior, a geração da natureza, e o porquê a natureza trata a humanidade tão impiedosamente. Ficamos sem saber qual o propósito da leitura dos 1000 livros, entendendo ou não entendendo, e sem saber o propósito da leitura dos 1000 livros, para se obter o correto saber racional. Ficamos sem saber quais são os elementos que fazem ser a princípio, uma escrituração esquisita, e como se deve fazer o curso final da cultura racional, o curso supremo do raciocínio. Como se diz, é esquisito sim, porque é redígio do desencanto, feito completamente diferente do que conhecem aí, no mundo encantado. Se fosse uma escrituração feita à moda, ou jeito dos encantados, a interpretariam muito bem e a compreenderiam ainda melhor. Mas por ser do desencanto, e escrita para desencantar, é que não entendem a princípio. Só que esse, a princípio, se alongou por décadas, porque fomos interpretar a escrituração do desencanto pelo método do encanto, vindo daí a confusão com os assuntos, e as muitas incorretas definições, dos elementos descritos na cultura racional. E assim ficamos sem o correto saber racional, por dezenas de anos. Não sendo capazes de sabermos responder, quais são os 2 principais propósitos, em termos o raciocínio participando da geração de um ser humano. E assim fomos interpretando e achando que estavam certas, as nossas interpretações dos assuntos racionais, interpretando tudo misturado, sem nem mesmo saber que a cultura racional não é só uma comunicação com os seres humanos, mas com toda a deformação que vivia sem se conhecer. Porque assim como o racional superior deliberou se comunicar com os seres humanos, via ditado dos livros Universo em Desencanto, assim também fez com os demais seres inteligentes na deformação que aqui, como nós, viviam sem se conhecer. Então íamos lendo, mas não sabíamos a diferença das 21 eternidades, e nem do porquê o racional superior esteve sempre usando uma numerologia mística no ditado da cultura racional. Então, por termos ficado só com o saber primário racional, ficamos sem saber o propósito,
ou o sentido de nossas vidas, as vidas sofredoras e mortais. E que nisso está também a falta do saber que nos leva a diferenciar a salvação prometida pelas religiões e a salvação prometida pela cultura racional. Nem mesmo chegamos a saber direito qual é o verdadeiro formato da superfície da Terra. Porque estudamos a cultura racional sem termos o conhecimento das peculiaridades do redígio do desencanto. E você já sabe de todas as características do redígio do desencanto? E assim, por décadas estudamos na forma do encanto a cultura racional, sem nem mesmo sabermos diferenciar quando se tratava de uma fala da natureza ou do próprio racional superior. Tudo isso e muito mais, por não considerarmos o redígio do desencanto em nosso estudo racional. Mas, hoje, sabendo em detalhes como é o redígio do desencanto, tudo clareou, e passamos a avançar no aprendizado racional, passando a interpretar corretamente os assuntos racionais, para assim ficarmos prontos para a vidência racional. Salve!